O que você diria se eu contasse que presenciei o momento exato em que um adolescente de 15 anos viu o céu se abrir? Você acreditaria se eu dissesse que ouvi esse mesmo adolescente conversar com alguém invisível em seu quarto de hospital? Você pensaria que estou louco se eu contasse que vi seu rosto brilhar com uma luz que não vinha de nenhuma lâmpada do hospital? Se você quer descobrir o que realmente aconteceu naquela noite, continue assistindo até o final. E não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras de fé. Meu nome é Padre Marcelo Bellini. Sou sacerdote católico há 36 anos. Estudei teologia no Seminário Maior de Milão. Sou um homem de fé, sim, mas também sou um homem de razão. Não acredito em superstições. Não me deixo levar pelo misticismo barato. Durante toda a minha vida sacerdotal, fui cauteloso, até cético, com supostos fenômenos sobrenaturais. Mas em 12 de outubro de 2006, no quarto 307 do Hospital San Gerardo de Monza, Itália, presenciei algo que não consigo explicar com minha teologia, com minha razão ou com minha experiência de 3 décadas atendendo moribundos. Presenciei as últimas horas de vida de Carlo Acutis, e o que vi naquela noite desafiou tudo o que eu acreditava saber sobre a morte, sobre a santidade e sobre os limites entre este mundo e o próximo. Talvez você pense, outro sacerdote contando histórias exageradas sobre um santo. Eu entendo. Eu pensaria o mesmo. Por isso preciso ser completamente honesto com você desde o início. Durante os primeiros 10 minutos que passei naquele quarto, eu não acreditava que Carlo Acutis fosse alguém especial. Para mim, era simplesmente outro adolescente trágico morrendo de leucemia, necessitando do sacramento final da igreja. Mas então começaram a acontecer coisas, pequenas no início, sutis, coisas que eu poderia ter ignorado ou racionalizado. Mas conforme as horas passavam, os eventos se tornaram inegáveis. E quando Carlo pronunciou suas últimas palavras às 6h37 da manhã, de 13 de outubro, eu já não era o mesmo sacerdote que havia entrado naquele quarto 8 horas antes. Deixe-me levá-lo àquela noite. Era quinta-feira, 12 de outubro de 2006. Eu acabara de terminar a missa vespertina em minha paróquia Santa Maria dos Anjos, quando meu celular tocou. Era a irmã Lúcia, a capelã do Hospital San Gerardo de Monza. Padre Marcelo, disse sua voz com urgência, preciso que venha ao hospital imediatamente. Há um adolescente na unidade de oncologia pediátrica, leucemia fulminante. Os médicos dizem que lhe restam poucas horas, talvez até o amanhecer. Os pais são católicos devotos e pediram a extrema unção. Olhei meu relógio. Eram 22h47. Eu estava cansado. Havia sido um longo dia atendendo confissões e visitando enfermos. Meu corpo de 48 anos já não tinha a resistência dos meus anos jovens no seminário. Mas quando um moribundo chama, um sacerdote responde. Estou a caminho, irmã, respondi enquanto pegava minha estola roxa, o óleo sagrado e meu breviário. O trajeto desde minha paróquia até o hospital levaria uns 20 minutos sob a chuva. Enquanto dirigia pelas ruas molhadas de Monza, com os limpadores de para-brisa batendo ritmicamente, rezei em silêncio. Senhor, dá-me as palavras corretas para esta família. Dá-me a fortaleza para acompanhar este jovem em seu trânsito. Dá-me tua graça para ser um instrumento de tua paz. É o que sempre rezo antes de administrar a extrema unção. Mas naquela noite, sem saber, deveria ter orado. Senhor, prepara-me para o que estou prestes a presenciar. Prepara meu coração para encontrar não apenas um adolescente moribundo, mas alguém que já tem um pé no céu. Cheguei ao Hospital San Gerardo às 23h15. O estacionamento estava quase vazio, apenas alguns carros do pessoal médico noturno. As luzes fluorescentes do hospital brilhavam contra a escuridão chuvosa. Peguei minha maleta com os santos óleos e caminhei até a entrada principal. A irmã Lúcia me esperava no saguão. Era uma religiosa de uns 60 anos, com o hábito branco das Irmãs da Caridade. Padre Marcelo, obrigada por vir tão rápido, disse ela enquanto caminhávamos em direção aos elevadores. Seu rosto mostrava uma expressão que eu não conseguia decifrar. Não era apenas tristeza por um jovem moribundo. Havia algo mais. Irmã,
Perguntei enquanto esperávamos o elevador. O que pode me dizer sobre esse garoto? Ela pressionou o botão do terceiro andar e suspirou profundamente. Padre, Carlo Acutis tem 15 anos. Foi diagnosticado com leucemia promielocítica aguda há apenas 10 dias. É um tipo muito agressivo. Os médicos tentaram quimioterapia de emergência, mas seu corpo não respondeu. Esta tarde, informaram à família que não há mais nada a fazer medicamente. O elevador subia lentamente. Como o garoto está recebendo a notícia? Perguntei. A irmã Lúcia me olhou com aqueles olhos azuis profundos. Padre, esse é o detalhe estranho. Carlo não está assustado, não está chorando, não está com raiva de Deus. Ele está em paz. Uma paz que eu nunca vi em um adolescente que sabe que vai morrer. As portas do elevador se abriram no terceiro andar. O cheiro característico de hospital me atingiu. Desinfetante, remédios, doença. Caminhamos pelo corredor da oncologia pediátrica. Normalmente esses corredores têm uma atmosfera pesada, carregada com o sofrimento de crianças doentes. Mas naquela noite, enquanto nos aproximávamos do quarto 307, senti algo diferente. Não posso explicar racionalmente, mas era como se o próprio ar fosse mais leve, mais limpo, como se houvesse uma presença invisível que mudava a atmosfera do lugar. É aqui, padre, disse a irmã Lúcia, apontando para a porta do quarto 307. Os pais estão lá dentro com ele. Chamam-se Andréa e Antônia Salzano. São boas pessoas, católicos praticantes. Estão destroçados, obviamente, mas têm fé. Antes de bater na porta, a irmã Lúcia me segurou pelo braço. Padre Marcelo, há algo mais que você deve saber. Carlo tem falado sobre a morte de uma maneira muito particular. Não fala dela com medo. Fala dela como se fosse um encontro esperado com alguém que ama profundamente. Bati suavemente na porta. Uma voz feminina, quebrada pelo choro, disse: Entre. Abri a porta e entrei no quarto 307. A primeira coisa que vi foram os pais de Carlo. André Acutis, um homem de uns 40 anos, com terno de negócios amassado, estava sentado numa cadeira junto à janela, com a cabeça entre as mãos. Antônia Salzano, uma mulher elegante com cabelos escuros presos, estava de pé ao lado da cama, segurando a mão do filho. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, mas em seu rosto havia uma serenidade inexplicável. E então, vi Carlo. Ele estava deitado na cama do hospital, conectado a múltiplos monitores e tubos intravenosos. Sua cabeça estava completamente careca devido à quimioterapia. Sua pele tinha aquela palidez característica dos pacientes com leucemia avançada. Era um garoto magro, quase frágil, vestindo um avental hospitalar azul claro. Mas o que me impactou não foi sua aparência física doente. Foi seu rosto. Carlo Acutis estava sorrindo. Não era um sorriso forçado ou fingido. Era genuíno. Seus olhos castanhos brilhavam com uma luz que não tinha nada a ver com as lâmpadas do hospital. Ele me olhou diretamente e disse com uma voz suave, mas clara: Boa noite, Padre Marcelo. Obrigado por vir. Sei que é tarde e provavelmente está cansado depois de um longo dia. Fiquei paralisado na entrada do quarto. Um adolescente de 15 anos morrendo de leucemia, com poucas horas de vida, preocupando-se se eu estava cansado. Carlo, disse eu me aproximando de sua cama, não estou cansado de jeito nenhum. É uma honra estar aqui com você. Sentei-me na cadeira ao lado de sua cama. De perto, pude ver os estragos da doença. As olheiras profundas, as veias marcadas nos braços onde os tratamentos haviam deixado hematomas, a magreza extrema. Mas também vi algo mais. Algo que em meus 32 anos como sacerdote só havia visto nas pinturas dos santos medievais. Uma paz sobrenatural que irradiava de todo o seu ser. Padre, disse Carlo com aquela voz suave, posso fazer uma confissão antes do sacramento da unção? Claro, Carlo, respondi. Senhor e senhora Acutis, disse eu me voltando para os pais, poderiam nos dar um momento a sós? Antonia beijou a testa do filho. Andréa se aproximou e apertou sua mão. Ambos saíram do quarto em silêncio. Quando a porta se fechou, coloquei minha estola roxa ao redor do pescoço e disse as palavras rituais. Que o Senhor esteja em teu coração e em teus lábios,
para que possas confessar todos os teus pecados com verdadeira contrição. Carlo fechou os olhos por um momento, como se estivesse buscando em sua memória. Então abriu os olhos e disse: Padre, tenho me confessado regularmente toda a minha vida. Meu último sacramento da reconciliação foi há 2 semanas, pouco antes de ser diagnosticado. Desde então não cometi nenhum pecado grave, mas há algo que pesa em minha consciência. Inclinei-me mais perto. Diga-me, Carlo. Ele respirou fundo com dificuldade devido aos pulmões comprometidos. Padre, às vezes senti impaciência. Impaciência para chegar ao céu. Sei que deveria me agarrar a cada momento com meus pais, mas a verdade é que estou ansioso para ver Jesus face a face. Isso é pecado? É egoísmo da minha parte querer estar já no céu quando meus pais precisam de mim aqui? As lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto. Não conseguia contê-las. Ali estava um adolescente de 15 anos morrendo de uma doença terrível, preocupando-se não com sua dor, não com sua morte prematura, mas se era pecado desejar o céu. Carlo, disse eu com voz quebrada, não é pecado. São Paulo escreveu: desejo partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas também escreveu: contudo, permanecer na carne é mais necessário por causa de vocês. Seu desejo de ver Jesus é santo. Seu amor por seus pais também é santo. Ambos podem coexistir. Carlo sorriu aliviado. Obrigado, padre. Agora posso partir em paz. Prossegui com a confissão formal. Carlo confessou pequenas imperfeições, impaciência ocasional com sua irmã mais nova, algumas vezes esquecer de rezar o rosário completo, momentos de orgulho quando as pessoas elogiavam seu trabalho no computador. Eram as faltas de uma alma já purificada, não os pecados de um adolescente típico. Quando terminou, dei-lhe a absolvição. Eu te absolvo dos teus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, respondeu Carlo com profunda paz em seu rosto. Chamei os pais de volta. Era hora do sacramento da unção dos enfermos. Abri minha maleta e tirei o óleo sagrado. Andréa e Antônia ficaram de pé em ambos os lados da cama do filho, cada um segurando uma de suas mãos. Comecei com as orações rituais. Por esta santa unção e por sua bondosa misericórdia, que o Senhor te ajude com a graça do Espírito Santo. Ungi sua testa com o óleo sagrado, fazendo o sinal da cruz. Que o Senhor que te liberta do pecado te salve e te levante. Mas então aconteceu algo extraordinário. Enquanto ungia as mãos de Carlo, dizendo: por esta santa unção e por sua bondosa misericórdia, que o Senhor te ajude com a graça do Espírito Santo. Senti um calor intenso emanar de suas palmas. Não era febre, era outra coisa. Era como se suas mãos estivessem conectadas a uma fonte de energia invisível. Olhei para Andréa e Antonia para ver se eles também sentiam. Pelas expressões de espanto deles, era claro que sim. Vocês sentem, sussurrou Antônia. É como se houvesse eletricidade passando por ele. Carlo abriu os olhos e sorriu. Mamãe, papai, padre Marcelo, não se assustem. É a presença do Espírito Santo. Ele está aqui neste quarto conosco. Sempre esteve aqui, mas agora posso senti-lo de maneira mais forte porque estou mais perto do céu. Minhas mãos tremiam enquanto terminava o sacramento. Nunca em minha vida sacerdotal havia experimentado algo assim. Havia ungido centenas de enfermos, havia visto paz, havia visto fé, havia visto resignação, mas nunca havia sentido esta presença tangível do divino. Depois do sacramento, fiquei sentado ao lado da cama de Carlo. Eram por volta de 00h30. Os monitores continuavam com seu bip constante. As enfermeiras entravam a cada 30 minutos para verificar os sinais vitais, mas naquele quarto o tempo parecia parar. Padre Marcelo, disse Carlo depois de um longo silêncio. Posso contar algo? Claro, Carlo, o que quiser. Ele olhou para o teto como se estivesse vendo algo que eu não podia ver. Há 3 dias à noite, quando todos estavam dormindo e eu estava sozinho neste quarto, tive uma visão. Não sei se foi um sonho ou se estava acordado, mas foi tão real quanto você está aqui agora na minha frente. Meu coração começou a bater mais rápido. O que você viu, Carlo? Vi a Virgem Maria.
disse ele com absoluta convicção. Ela estava de pé, exatamente onde você está agora. Vestia um manto azul brilhante e seu rosto era mais belo que qualquer coisa neste mundo. Ela não disse nada com palavras, mas eu entendi sua mensagem em meu coração. Que mensagem era? Perguntei completamente absorto em seu relato. Ela me disse que meu sofrimento não era em vão, que eu ia oferecer minha doença pelo Papa e pela Igreja. Ela me mostrou que minha morte não seria o fim, mas o começo de minha verdadeira missão. Me disse que através da minha vida curta, Deus ia tocar os corações de milhões de jovens que se afastaram da Eucaristia. Antônia começou a soluçar em voz baixa. Andréa apertou a mão do filho com força. Carlo, disse eu com voz trêmula, você tem medo da morte? Ele me olhou diretamente nos olhos. Padre, você tem medo de ir para casa depois de um longo dia de trabalho? Tem medo de encontrar alguém que ama profundamente? É assim que vejo a morte. Não é um final. É voltar para casa. É encontrar Jesus que me amou desde antes de eu existir. Nunca em minha vida havia escutado ninguém, muito menos um adolescente, falar da morte com tanta paz e clareza. Se esta história está tocando o seu coração, deixe um comentário abaixo contando como a fé tem transformado sua vida. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem de esperança. As horas passaram. Eram 2 da manhã, depois 3, depois 4 horas. Os médicos haviam dito que Carlo não chegaria ao amanhecer, mas ele continuava acordado, conversando conosco. Ele nos contou sobre sua paixão pela Eucaristia, como desde criança sentia um amor profundo por Jesus no sacramento. Falou sobre seu projeto na internet documentando milagres eucarísticos do mundo inteiro. Padre, disse ele por volta das 4h30, quero que saiba algo importante. A Eucaristia é nossa autoestrada para o céu. Cada vez que recebemos Jesus na comunhão, estamos tocando o céu com nossas mãos. As pessoas não entendem o tesouro que têm. Vão à missa como se fosse uma obrigação chata. Mas se realmente entendessem que o próprio Deus está ali esperando por elas, recebendo-as, amando-as, se entendessem isso, as igrejas estariam cheias dia e noite. Suas palavras eram como fogo. Apesar de seu corpo fraco e moribundo, seu espírito ardia com um zelo apostólico que eu raramente havia visto, mesmo em sacerdotes com décadas de ministério. Por volta das 5h da manhã, algo mudou. Carlo fechou os olhos por vários minutos. Os monitores começaram a emitir sons diferentes. Sua respiração ficou mais superficial. Antônia se inclinou sobre ele. Carlo, meu amor, você está bem? Ele abriu os olhos lentamente, mas havia algo diferente em seu olhar. Era como se estivesse vendo além deste quarto, além deste mundo. Mamãe, papai, sussurrou com dificuldade. Não chorem por mim. Estou prestes a conhecer Jesus pessoalmente. Prometo que vou interceder por vocês do céu. Vou pedir a Deus que lhes dê força para continuar. E algum dia, quando for o tempo de Deus, nos encontraremos novamente no paraíso. As lágrimas corriam livremente pelo meu rosto. Não conseguia detê-las. Naquele momento, soube com absoluta certeza que estava presenciando algo sagrado. Não era apenas a morte de um adolescente. Era o nascimento de um santo. A luz do amanhecer começava a filtrar pela janela do quarto 307, pintando o céu de tons rosados e dourados. E Carlo Acutis, com um sorriso no rosto, se preparava para sua última viagem. A luz do amanhecer enchia lentamente o quarto 307, quando Carlo abriu os olhos novamente. Eram 5h45 da manhã de 13 de outubro de 2006. Haviam passado quase 7 horas desde que eu havia entrado naquele quarto como um sacerdote ordinário cumprindo seu dever. Mas nessas 7 horas, havia presenciado algo que transformaria minha compreensão completa do que significa santidade. Carlo respirava com dificuldade agora. Cada inalação parecia exigir um esforço sobre-humano. Os monitores mostravam que sua pressão arterial estava caindo perigosamente. Seu ritmo cardíaco ficava irregular. Medicamente falando, estava em seus minutos finais. Mas, espiritualmente, algo extraordinário estava acontecendo. Padre Marcelo, sussurrou Carlo com uma voz tão fraca que tive que me inclinar muito perto para escutá-lo. Pode abrir a janela?
Quero ver o amanhecer uma última vez. Andréa se levantou rapidamente e abriu a janela. O ar fresco de outubro entrou no quarto junto com os primeiros raios do sol. Carlos sorriu, enquanto a luz dourada tocava seu rosto pálido. É lindo, murmurou com os olhos fixos no horizonte que se iluminava. A criação de Deus é tão bela. Cada amanhecer é um milagre, mas as pessoas não veem. Estão ocupadas demais, distraídas demais com seus telefones, com seus problemas, com coisas que não importam. Padre, prometa que vai lembrar disso. Cada dia é um presente. Cada momento é uma oportunidade para amar a Deus e servir aos outros. Não desperdice nem um segundo em coisas que não importam para a eternidade. Suas palavras me penetraram até a alma. Ali estava um adolescente de 15 anos, em seus últimos minutos de vida, preocupando-se com meu crescimento espiritual, com minha salvação eterna. Eu prometo, Carlo, disse eu com voz quebrada, enquanto as lágrimas rolavam pelo meu rosto. Prometo que não esquecerei estas horas com você. Prometo que contarei sua história a todos que quiserem ouvir. Prometo que viverei cada dia com mais intensidade, com mais amor, como você viveu. Carlo assentiu fracamente, como se essa promessa lhe desse paz. Então fechou os olhos por um longo momento. Os monitores emitiram um som agudo e alarmante. Uma enfermeira entrou correndo. Seu rosto mostrava preocupação profissional misturada com algo mais, algo que parecia reverência. Ela verificou rapidamente os sinais vitais de Carlo e então me olhou diretamente nos olhos. Padre, disse com urgência, mas também com suavidade. Talvez queira começar as orações finais. Medicamente não lhe resta muito tempo. Seus órgãos estão falhando. É questão de minutos agora. Mas antes que eu pudesse começar, Carlo abriu os olhos novamente. Padre, disse com uma voz mais forte do que havia sido em horas, pode me dar a comunhão uma última vez? Quero receber Jesus em meu coração antes de ir encontrá-lo face a face. Meu coração se acelerou com seu pedido. Carlo, não trouxe a Eucaristia comigo. Quando me chamaram esta noite, não sabia que você estaria consciente o suficiente para recebê-la. Pensei que só viria dar-lhe a unção dos enfermos. Por favor, sussurrou com uma intensidade que contrastava com sua fraqueza física. Ligue para a capela do hospital. Deve haver um sacrário aqui. Preciso receber Jesus uma última vez. É meu último desejo nesta terra. Quero que a última coisa que toque meus lábios seja o corpo de Cristo. Não havia tempo a perder. Saí correndo do quarto e procurei a irmã Lúcia. Encontrei-a em seu pequeno escritório ao lado da capela do hospital, rezando o rosário na penumbra da madrugada. Irmã, disse quase sem fôlego, preciso levar a Eucaristia para Carlo Acutis imediatamente. Ele está me pedindo a comunhão. É seu último desejo. Ela me olhou com profunda compreensão, como se soubesse exatamente o que estava acontecendo naquele quarto. Claro, padre. Vou preparar o Santíssimo agora mesmo. Em menos de 5 minutos, voltei ao quarto 307 com o cibório sagrado, contendo a hóstia consagrada. A irmã Lúcia me acompanhou carregando uma vela acesa, como era tradição quando se levava o viático, a última comunhão, a um moribundo. Quando entramos, a atmosfera do quarto havia mudado ainda mais. Era como se o véu entre o céu e a terra tivesse se tornado tão fino que você quase podia atravessar com a mão e tocar o mundo invisível. Havia uma densidade no ar, uma presença que era impossível negar. Abri o cibório com reverência e peguei a hóstia consagrada com meus dedos trêmulos. Carlo, disse com voz solene, tentando manter a dignidade do momento sagrado. O corpo de Cristo. Amém, respondeu Carlo com os olhos fechados e as mãos juntas sobre o peito em posição de oração. Coloquei a hóstia em sua língua com todo o cuidado do mundo. E então aconteceu algo que nunca esquecerei enquanto viver. Algo que desafia toda explicação natural. No momento exato em que a Eucaristia tocou a língua de Carlo, seu rosto se iluminou. Não é metáfora, não é exagero piedoso, não é embelezamento de uma memória distante. Seu rosto literalmente brilhou com uma luz radiante que encheu todo o quarto, expulsando as sombras da madrugada. Andréa gritou. Meu Deus,
O que está acontecendo? Antônia caiu de joelhos ao lado da cama, suas mãos cobrindo a boca em choque absoluto. A irmã Lúcia se benzeu repetidamente, murmurando orações em latim. Eu fiquei paralisado, segurando o cibório em minhas mãos trêmulas, incapaz de me mover, incapaz de falar, apenas capaz de observar. A luz emanava de Carlo como se houvesse uma estrela dentro de seu peito, irradiando através de sua pele. Não era luz natural, não era reflexo de nenhuma lâmpada. Era uma luz sobrenatural, celestial, que transformava todo o quarto em um espaço sagrado. Durou aproximadamente 30 segundos, talvez 1 minuto. Foi impossível medir o tempo naquele momento porque senti que havíamos saído do tempo ordinário. Quando a luz finalmente se desvaneceu, lentamente como um pôr do sol divino, Carlo abriu os olhos. Havia lágrimas de pura alegria rolando por suas bochechas pálidas. Obrigado, padre, sussurrou com uma voz cheia de gratidão profunda. Obrigado por me trazer Jesus uma última vez. Agora estou pronto. Agora posso partir em paz porque levo Jesus dentro de mim. Ele está em meu coração e logo estarei no dele. Os monitores começaram a soar mais intensamente, seus alarmes eletrônicos quebrando o silêncio reverente. A enfermeira que havia estado esperando do lado de fora entrou novamente, olhou as telas com expressão profissional e então me olhou com uma expressão que dizia claramente: é questão de minutos agora, talvez segundos. Sentei-me ao lado da cama de Carlo e peguei meu breviário negro, gasto por décadas de uso. Era a hora das orações finais, as orações de recomendação da alma que a Igreja tem rezado durante séculos pelos moribundos. As orações que acompanham uma alma cristã em sua passagem deste mundo para o próximo. Comecei com voz trêmula, mas decidida. Parte deste mundo, alma cristã, em nome de Deus Pai Todo-Poderoso que te criou, em nome de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que padeceu por ti, em nome do Espírito Santo que foi derramado sobre ti. Enquanto eu rezava as antigas orações em espanhol, traduções dos ritos latinos que a Igreja preservou durante séculos, Carlo mantinha seus olhos fechados, mas seus lábios se moviam em oração silenciosa. Eu podia ver que estava falando com alguém, embora nenhum de nós pudesse ouvir as palavras. Em nome dos anjos e arcanjos, em nome dos tronos e dominações, em nome dos principados e potestades, em nome dos querubins e serafins, recitei os nomes de todos os santos, invocando-os como intercessores para acompanhar a alma de Carlo em seu trânsito. São Miguel Arcanjo, defende-o na batalha. São Gabriel, mensageiro do céu. São Rafael, medicina de Deus. Todos os santos anjos guardem sua alma. Santa Maria, Mãe de Deus, intercede por ele. São José, patrono da boa morte, acompanha-o. São Pedro, portador das chaves do céu. São Paulo, pregador da graça. São João, o discípulo amado. Todos os santos apóstolos e evangelistas. Santa Maria Madalena. Santo Estevão, primeiro mártir. São Lourenço. Todos os santos mártires que derramaram seu sangue por Cristo. São Gregório, Santo Agostinho, São Bento, todos os santos monges e eremitas. Santa Catarina, Santa Lúcia, Santa Teresa, todas as santas virgens. São Francisco de Assis, patrono de Carlo. Todos os santos e santas de Deus, intercedei por ele. Vinde em sua ajuda. Santos de Deus, saí a seu encontro. Anjos do Senhor, recebei sua alma e apresentai-a diante do trono do Altíssimo. O quarto estava cheio de uma presença múltipla. Agora, embora meus olhos físicos não vissem nada, meu espírito sentia que estávamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Os santos e anjos que haviam vindo escoltar Carlo ao seu lar eterno. Eram 6h15 da manhã. O sol já estava completamente sobre o horizonte, pintando o céu de tons dourados e rosados. O quarto 307 estava banhado na luz natural do amanhecer, misturando-se com a luz sobrenatural que parecia emanar das próprias paredes. Carlo abriu os olhos uma última vez, mas desta vez havia algo diferente em seu olhar. Era como se já não estivesse completamente conosco. Era como se uma parte dele já tivesse cruzado o umbral invisível entre este mundo e o próximo. Ele olhou para cima, para o teto, mas era evidente que estava vendo algo que nós não podíamos ver. Algo glorioso,
algo que enchia seu rosto de admiração total. "É tão lindo", murmurou com seu último alento de força. "É mais lindo do que jamais imaginei. Não tenham medo. O céu é real. Jesus é real. O amor de Deus é maior, mais profundo, mais intenso do que podemos imaginar com nossa mente limitada. Não tenham medo da morte. É só uma porta que se abre ao amor infinito." Sua respiração se tornou mais superficial a cada palavra. Cada inalação era um esforço visível, um trabalho que seu corpo exausto mal conseguia realizar. Antônia segurava sua mão direita, apertando-a com desespero, como se pudesse mantê-lo neste mundo com a força de seu amor materno. Andréa segurava a esquerda, seus lábios murmurando orações contínuas. Eu tinha minha mão sobre sua testa, ainda ungida com o óleo sagrado que havia aplicado horas antes. "Carlo", disse eu suavemente, inclinando-me perto de seu ouvido, "encomenda tua alma a Deus. Ele te ama. Ele está esperando por você de braços abertos. Ele preparou um lugar especial para você em seu reino. Não tenha medo. Vá em paz, filho amado de Deus." Carlo sorriu. Foi o sorriso mais belo, mais pacífico, mais radiante que vi em minha vida. Era o sorriso de alguém que estava vendo algo glorioso, algo que superava toda a beleza terrena. "Vou para casa", sussurrou com sua voz quase inaudível. "Finalmente vou para casa. Jesus, eu te amo. Maria, minha mãe do céu, leva-me contigo." E então, às 6h37 da manhã de 13 de outubro de 2006, Carlo Acutis exalou seu último suspiro. O monitor de ritmo cardíaco emitiu um tom contínuo e agudo. A linha verde na tela se tornou plana. Mas o que aconteceu nos segundos imediatamente após sua morte foi o mais extraordinário de toda aquela noite extraordinária. No momento exato em que Carlo morreu, senti uma presença sair do quarto. Não foi algo que vi com meus olhos físicos, mas foi tão real, tão tangível quanto qualquer coisa que experimentei com meus 5 sentidos naturais. Era como se um espírito luminoso, puro, alegre, cheio de vida verdadeira, tivesse saído disparado para cima, atravessando o teto do hospital, subindo rapidamente em direção ao céu. E, simultaneamente, senti que o quarto se encheu de uma paz profunda. Não a paz triste e pesada de uma morte, mas a paz alegre e leve de uma vitória. Era como se o próprio céu estivesse celebrando a chegada de uma nova alma. Antônia soluçava. Seu corpo tremia com a dor de uma mãe que perdeu seu filho. Mas através de suas lágrimas, repetia uma e outra vez: "Obrigada, Deus. Obrigada por me emprestá-lo durante 15 anos. Obrigada pelo presente incrível de ser sua mãe. Obrigada por sua vida, por sua fé, por seu amor." Andréa abraçava sua esposa e, embora as lágrimas corressem livremente por seu rosto, havia uma expressão de espanto reverente em seus olhos, como se ele também tivesse sentido o que eu senti. A irmã Lúcia estava de joelhos num canto do quarto, rezando o rosário em voz baixa, seus dedos passando as contas com devoção profunda. Eu fiquei sentado ao lado do corpo de Carlo, olhando seu rosto com admiração e gratidão. E aqui está o detalhe que os médicos não puderam explicar, que ficou documentado nos registros médicos oficiais do Hospital San Gerardo de Monza. O rosto de Carlo após a morte não mostrava nenhum sinal de sofrimento, nenhuma evidência da dor terrível que a leucemia havia causado. Ao contrário, tinha um sorriso sereno gravado em seus traços, como se tivesse visto algo maravilhoso em seus últimos segundos de vida terrena. Seus traços estavam completamente relaxados, em paz total. Não havia tensão, não havia medo, não havia angústia. Era como se estivesse dormindo depois de um dia feliz e completo, não como se tivesse morrido de uma doença terrível e agressiva. Fiquei naquele quarto durante outras 2 horas, incapaz de partir, incapaz de me separar do espaço sagrado onde havia presenciado um milagre. Os médicos vieram certificar oficialmente a morte. As enfermeiras vieram preparar o corpo para seu traslado. Mas eu não conseguia me mover. Sentia que havia presenciado algo que mudaria minha vida para sempre, que me havia sido dado um presente extraordinário. Ver um santo moderno,
no momento de seu trânsito ao céu. Finalmente, por volta das 9h da manhã, quando o hospital começava a se encher com as atividades do dia, me despedi de Andréia e Antônia. Antonia me abraçou com força. Padre Marcelo, disse ela enquanto suas lágrimas molhavam minha batina. Obrigada por acompanhar nosso filho em suas últimas horas. Não sei exatamente o que o senhor viu esta noite, mas espero que algum dia possa compartilhar este testemunho com o mundo inteiro. As pessoas precisam saber que os santos não são apenas figuras do passado distante. Deus continua levantando santos, mesmo em nossa época moderna, especialmente em nossa época quando a fé está sendo atacada por todos os lados. Hoje, mais de 15 anos depois daquela noite, posso testemunhar que as palavras proféticas de Carlo se cumpriram. Em 10 de outubro de 2020, Carlo Acutis foi beatificado pelo Papa Francisco em Assis, Itália. Ele se tornou o primeiro santo millennial da Igreja Católica, o patrono da internet e dos jovens do século XXI. Seu corpo, encontrado incorrupto anos após sua morte, repousa agora no Santuário da Expoliação em Assis, onde milhares de peregrinos vêm de todo o mundo para rezar diante dele. Seu site sobre milagres eucarísticos, criado quando tinha apenas 11 anos, já foi visto por milhões de pessoas em todo o mundo e continua convertendo corações para Cristo. Carlo Acutis provou que a santidade não é coisa do passado, não é apenas para monges medievais ou místicos isolados. A santidade é possível aqui e agora, no século XXI, com todas as suas tecnologias, seus desafios e suas tentações. Carlo jogava videogame, programava computadores, navegava na internet. Era um adolescente normal em muitos aspectos, mas ele escolheu viver cada momento com intensidade sobrenatural. Ele escolheu fazer da Eucaristia o centro de sua vida. Ele escolheu amar a Deus acima de todas as coisas. E quando a morte veio para ele tão prematuramente, ele não a enfrentou com medo, mas com alegria, porque ele sabia que estava indo para casa. Naquela noite de 12 de outubro de 2006, quando entrei no quarto 307 do Hospital San Gerardo, eu era um sacerdote cansado cumprindo uma obrigação. Quando saí, às 9h da manhã seguinte, eu era um homem transformado, porque presenciei algo que os livros de teologia não podem ensinar, que os seminários não podem transmitir. Presenciei a santidade viva, presenciei um jovem de 15 anos morrer como morrem os santos, com paz, com alegria, com amor absoluto por Deus. Carlo Acutis me ensinou que o céu não é uma fantasia piedosa. É real. É nosso destino. É nossa verdadeira casa. Ele me ensinou que a morte não é o fim, mas apenas uma passagem. Ele me ensinou que Deus continua fazendo milagres hoje, aqui, agora, entre nós. E ele me ensinou que cada um de nós, não importa nossa idade, nossa profissão, nossa situação, é chamado à santidade. Carlo Acutis disse: todos nascem como originais, mas muitos morrem como fotocópias. Não seja uma fotocópia. Viva sua fé com intensidade. Se inscreva no canal para mais histórias inspiradoras e ative as notificações. Como Carlo dizia, a Eucaristia é minha autoestrada para o céu. Que possamos todos encontrar nossa autoestrada para o céu. Que possamos viver com a mesma paixão, o mesmo amor, a mesma alegria que Carlo viveu em seus 15 anos na Terra. E quando nossa hora chegar, que possamos partir com a mesma paz, sabendo que estamos apenas voltando para casa, para os braços amorosos de Jesus, que nos esperou desde antes de existirmos. São Carlo Acutis, rogai por nós.